Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercíciozinho agora. Só que eu estou notando que o z está ligado à variável x e y. E por sua vez o x está ligado a t e o y também está ligado a t. Deixa eu colocar o que eu estou enxergando aqui. Então, temos uma variável z que depende de x e também de y. E o x depende de t, x depende de t por sua vez, e o y depende de t também. Então, o que nós podemos fazer? Se eu quiser achar a derivada de z pela regra da cadeia, eu tenho que fazer a derivada de z em relação a x e depois a derivada de x em relação ao tempo. Entretanto, tem outro ramo aqui que eu poderia optar, que eu tenho que fazer também, porque é outra variável. Z também está ligado a y. Então, a derivada de iz em relação a y e, posteriormente, a derivada de y em relação a t. Então, temos que seguir este caminho e este. E como ficaria, então, se eu quisesse colocar aqui a derivada de z em relação ao tempo, ou em relação a t. Poderia ser o tempo, geralmente o é. Então, isso poderia ser feito fazendo o produto entre a derivada de z em relação a x, inicialmente, essa ligação aqui, derivada de z em relação a x, vezes derivada de x em relação ao tempo, ou a t, derivada de x em relação ao t. Derivada de x em relação a t. Mais o outro ramo aqui que nós temos, derivada de z em relação a y, esse caminho aqui, vezes derivada de y em relação a t. Ok. Aplicando isso agora aqui, vamos fazer então a derivada de z em relação a t, derivada de z em relação a x, então nós vamos derivar aqui. Se eu vou derivar em relação a x, o y é visto como uma constante, pessoal. Então eu nem toco nele. Fica 2x, 2 menos 1 é 1, não precisa colocar, vezes y, que é a constante. Então, mais derivada dessa parcela em relação a x vai dar 2 vezes 1, y é constante. Tudo que eu fiz foi essa partezinha aqui. Vezes derivada de x em relação a t. Derivada de x em relação a t é 2, porque é 2 vezes 1. Então, vai dar vezes 2. Mais derivada de z em relação a y vai ser... Novamente, começamos por aqui. X ao quadrado vezes 1, que é a derivada de y. O x é constante. Mais 2 vezes x, constante. Vezes derivada de y ao quadrado. 2y.
Fizemos isso aqui. Estou tentando aqui separar, ó. Vezes derivada de y em relação a t. Passa para frente, 2t. Então, agora, tirando o excesso de poluição, derivada de z em relação a t, vai ser 2xy mais 2y ao quadrado vezes 2, está aqui fora, mais x ao quadrado mais 4xy vezes 2t. Eu posso ainda multiplicar por distributivo aqui. Derivada de z em relação a t vai ser 2 vezes 2 dá 4xy. 2 vezes 2 dá mais 4y2. Multiplicando aqui também, ó, 2t vezes x2 dá mais 2t x ao quadrado. 2t vezes 4 mais 8xyt. Agora vamos substituir o x, que nós temos lá em cima, que x é 2t e y é t ao quadrado. Colocando aqui embaixo, para a gente poder acompanhar direitinho, né? X é 2t e y é t ao quadrado. Então, vamos substituir o x e o y por t. Então, colocando igual aqui, 4 vezes 2t vezes y, que é t ao quadrado, mais 4, o y é t ao quadrado, mais 2t, x ao quadrado, tá aqui o x, 2t ao quadrado, mais 8, x, que é 2t, vezes y, que é t ao quadrado, vezes t. 4 vezes 2, 8, t ao cubo, que é t vezes t ao quadrado, mais 4t na quarta, mais, aqui vai dar 2t, 4t ao quadrado, elevando ao quadrado, mais 8 vezes 2 dá 16t, t ao quadrado vezes t é 3 na 3. T na 3 vezes t é t na 4. Tudo que é parecido eu vou tentar juntar. Antes de juntar eu vou fazer a multiplicação desses dois aqui. Mas eu já tenho algumas coisas aqui que eu posso juntar, que é 4t na 4 e 16t na 4. 16 mais 4 dá 20t na 4. Esses dois aqui, já aglomerei eles. Mas esse aqui eu só copio 8t na 3. E aqui 4 vezes 2 dá mais 8t na 3. Porque t2 é t na 3. 8 mais 8, 16. Então vai dar 20t na 4 mais 16t na 3. Então a derivada de z em relação ao t, tá aqui a resposta. Então tá, pessoal, aqui está o exercício novamente. E aqui está a resposta que nós tínhamos achado. Eu vou transformar o z como função de uma única variável, e não do jeito que está aqui. Então, substituindo antes de derivar o x, nós teríamos que z, vamos fazer com uma caneta de cor diferente aqui, que z é x, é 2t ao quadrado,
No lugar do x eu ponho 2t. Y a t ao cubo, t ao quadrado, quer dizer, mais 2 vezes x, que é 2t, vezes y, que é t ao quadrado ao quadrado. Ao fazer isso, a gente eleva ao quadrado, z vai ser 2 ao quadrado dá 4t ao quadrado vezes t ao quadrado aqui. 2 vezes 2 é 4t. T ao quadrado ao quadrado dá t 4. Vamos juntar tudo, né? Z vai ficar 4t na 4 aqui. Mais 4t na 5 aqui. Se eu for agora derivar, transformamos em z, agora está escrito como em função de uma única variável, que é t. Nós teríamos derivada de z em relação a t vai ser 4, passa para frente, 4t na 4 menos 1, e este aqui mais 4, 5t, 5 menos 1. 4 vezes 4 é 16t na 3. 4 vezes 5 mais 20t na quarta. Então, derivada de z em relação a t, não mais pela regra da cadeia, porque eu transformei como função de uma única variável, variável t. E aí nós chegamos a essa resposta. E aí vocês olhem bem que está igualzinha que eu coloquei lá. Só que aqui está na ordem invertida. 16t ao cubo mais 20t na 4. 16t ao cubo mais 20t na 4. É a mesma coisa, então. Então, a aplicação da regra da cadeia, né? E transformação como função de uma única variável e depois derivando.